Você sabia que todos os anos mais de 7 milhões de toneladas de chocolate são consumidas no mundo? Só no Brasil, cada pessoa consome em média mais de 2,5 quilos por ano, fazendo do país um dos maiores mercados consumidores da América Latina. O chocolate está em tudo, em festas, sobremesas, TPM ou naquela pausa no meio do dia. É um dos alimentos mais amados do planeta e também um dos mais complexos de produzir. Mas você já se perguntou como aquele chocolate que libera a sua dopamina é realmente feito? Neste vídeo, você vai descobrir que por trás de uma simples barra existe um processo industrial cheio de tecnologia, precisão e segredos de fábrica que pouca gente conhece, e também entender por que alguns especialistas afirmam que o chocolate pode entrar em escassez até 2050. A história do chocolate começa muito antes da primeira barra ser criada. Há mais de 3.000 anos, civilizações como os maias e os astecas já consumiam uma bebida feita a partir das sementes do cacau, mas bem diferente do chocolate que conhecemos hoje. Ela era amarga, espessa e usada em rituais religiosos, cerimônias e até como moeda de troca. Foi só após a chegada dos colonizadores europeus que o cacau foi adoçado com açúcar e passou a ser consumido em larga escala. Hoje, a produção de cacau está concentrada em países de clima tropical. Costa do Marfim, Gana e Indonésia lideram o ranking mundial, respondendo por cerca de 70% de toda a matéria-prima do chocolate no planeta. O Brasil também tem destaque, especialmente com plantações nos estados da Bahia e do Pará, onde se produz cacau de qualidade reconhecida internacionalmente. Já quando falamos em chocolate pronto, os países que dominam a produção dos melhores do mundo são Suíça, Bélgica, França e Itália, conhecidos pela excelência na produção, cuidado nos detalhes e sabores que fazem qualquer um querer experimentar pelo menos uma vez na vida. A indústria do chocolate movimenta mais de 150 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, um valor que supera até mesmo o mercado global do café, apesar de o cacau ser muito menos lembrado no dia a dia. Mesmo com todos os avanços da indústria, a colheita do cacau continua praticamente a mesma há milhares de anos. Assim como faziam os povos antigos da América Central, os trabalhadores ainda usam facões ou ferramentas manuais para cortar os frutos diretamente do tronco e dos galhos baixos do cacaueiro. É um trabalho delicado. Os frutos não amadurecem todos de uma vez, e qualquer corte errado pode comprometer a planta inteira. Esse processo exige mão de obra humana e atenção individual, o que torna o cacau uma das matérias-primas mais difíceis de colher em larga escala. E é aí que entra uma preocupação real. Alguns estudos apontam que o chocolate pode entrar em escassez até 2050. O motivo? Mudanças climáticas, aumento da demanda global e o fato de que o cacaueiro é sensível, de baixa produtividade e ainda depende quase totalmente de colheita manual. Se nada mudar, a produção pode não acompanhar o consumo, e o chocolate, como conhecemos hoje, pode se tornar um item cada vez mais raro e caro. Após a colheita, os frutos do cacau são agrupados ainda na plantação ou em locais próximos. Ali mesmo, trabalhadores abrem as cabaças com facões ou porretes e retiram as sementes envoltas por uma polpa branca e úmida. Essa polpa precisa ser eliminada, e isso ocorre durante a fermentação. As sementes são colocadas em caixas de madeira, cestos ou sobre folhas de bananeira, onde permanecem por até uma semana. Nos primeiros dias, a polpa começa a escorrer, reduzindo a umidade. Depois, o calor gerado no processo, que pode passar dos 50 graus centígrados, elimina o embrião da semente e ativa reações químicas que desenvolvem o sabor do chocolate. Durante esse período, as sementes precisam ser revolvidas diariamente para distribuir o calor e garantir uma fermentação uniforme. Mesmo em produções maiores, essa etapa ainda é acompanhada manualmente e tem impacto direto na qualidade do cacau. Depois da fermentação, as amêndoas de cacau ainda estão com uma umidade superior a 60%. Se forem armazenadas assim, correm sério risco de desenvolver fungos e bactérias que comprometem totalmente a qualidade do produto. Por isso, a próxima etapa é a secagem.
As amêndoas são espalhadas manualmente em grandes terreiros de cimento ou esteiras de madeira expostas ao sol. Em regiões mais úmidas ou durante períodos chuvosos, também podem ser usados secadores artificiais, que simulam o calor solar com controle de temperatura. Ao longo de cerca de uma semana, as amêndoas precisam ser revolvidas várias vezes por dia com o auxílio de rodos ou pás, para garantir que toda a umidade seja eliminada de forma uniforme. O objetivo é reduzir o teor de água para algo entre 6% e 8%, o suficiente para preservar o cacau até que ele seja processado pela indústria. Somente depois disso é que o cacau está pronto para ser empacotado em sacos de juta ou polipropileno e transportado até as fábricas. Assim que chegam à fábrica, as amêndoas passam por uma triagem rigorosa. Máquinas com sensores ópticos e esteiras vibratórias separam impurezas como pedras, pedaços de madeira e grãos defeituosos. Em seguida, começa a torrefação. As amêndoas selecionadas são colocadas em grandes fornos rotativos com temperatura entre 120 e 150 graus Celsius, por cerca de 30 a 45 minutos. Esse processo intensifica a cor, reduz a acidez e, principalmente, desperta pela primeira vez o aroma que associamos ao chocolate. É aqui que o cacau começa a se transformar em algo muito mais saboroso. Depois de torradas, as amêndoas passam por um equipamento chamado winnower, que quebra e separa as cascas externas da parte interna comestível, as chamadas nibs de cacau. As cascas são descartadas ou usadas como fertilizante. Já os nibs seguem para a moagem, onde são triturados em alta velocidade por cilindros ou moinhos de pedra até formarem uma pasta densa, escura e oleosa, a massa de cacau. Essa massa, também conhecida como licor de cacau, não leva álcool. O nome vem da consistência líquida e brilhante que ela adquire no processo. Ela é a base para todos os tipos de chocolate, amargo, ao leite, branco, em pó, tudo começa por aqui. A massa de cacau, ainda quente e líquida, segue para grandes prensas hidráulicas. Ali, ela é submetida a uma pressão intensa que separa seus dois principais componentes, a parte sólida, que dará origem ao cacau em pó, e a parte gordurosa, a famosa manteiga de cacau. A manteiga de cacau é um dos ingredientes mais valiosos da indústria alimentícia. Ela é responsável pela textura cremosa, pela aparência brilhante e pela capacidade que o chocolate tem de derreter na boca. A partir daí, começa a formulação propriamente dita. Cada tipo de chocolate vai receber uma combinação diferente desses ingredientes, junto com açúcar, leite em pó, emulsificantes e, em alguns casos, aromatizantes ou lecitina de soja. No chocolate amargo, usa-se uma proporção maior de massa de cacau, com pouco ou nenhum leite. O ao leite leva menos cacau e mais leite em pó, o que o torna mais doce e cremoso. Já o chocolate branco nem sequer leva massa de cacau, apenas a manteiga, o leite e o açúcar. Todos esses ingredientes são misturados em grandes tanques aquecidos, formando uma pasta homogênea. Mas o chocolate ainda está longe de ficar pronto. Falta dar a ele a textura fina e sedosa que todo mundo conhece, e isso vem na próxima etapa. Com todos os ingredientes misturados, o chocolate passa por uma etapa conhecida como conchagem. Essa técnica foi desenvolvida no século XIX e revolucionou a indústria do chocolate. Grandes tanques com lâminas aquecidas mantêm o chocolate em constante agitação por várias horas e às vezes até por dias. Durante esse tempo, a mistura é aerada, os ácidos voláteis evaporam e a textura vai ficando cada vez mais aveludada. É esse processo que garante a sensação de derretimento perfeito na boca e elimina qualquer resquício de amargor ou granulação. Depois da conchagem, vem a temperagem, uma etapa delicada e essencial para a estabilidade do chocolate. Aqui, o chocolate é resfriado e reaquecido em curvas precisas de temperatura, geralmente entre 28 e 32 graus. Esse controle térmico permite a formação dos cristais de gordura mais estáveis da manteiga de cacau. É isso que dá ao chocolate seu brilho característico, sua textura firme e aquela quebra limpa quando você parte uma barra. Com a textura perfeita atingida, o chocolate está pronto para ganhar forma. A mistura ainda líquida é despejada em moldes de todos os tipos: barras tradicionais, trufas, ovos de Páscoa ou figuras temáticas.
Algumas máquinas são programadas para girar e vibrar os moldes, removendo bolhas de ar e garantindo que o chocolate preencha todos os cantos com uniformidade. Após a moldagem, os chocolates passam por túneis de resfriamento controlado. A temperatura e a umidade desses túneis são ajustadas com precisão para evitar condensação, rachaduras ou deformações. Assim que saem desses túneis, os chocolates já estão sólidos, brilhantes e prontos para a embalagem. Máquinas de alta velocidade envolvem cada unidade com papel alumínio, plástico metalizado ou papel celofane, muitas vezes com acabamento automático, que dobra e sela as extremidades em milissegundos. Algumas linhas industriais chegam a embalar mais de 500 unidades por minuto. Tudo isso garante não apenas a proteção do produto, mas também a estética e o apelo visual que fazem tanta diferença na hora da escolha. Depois de embalado, o chocolate precisa ser armazenado em condições muito bem controladas. Temperaturas acima de 24 graus Celsius ou umidade excessiva podem comprometer a textura e a aparência do produto, mesmo sem afetar sua validade. Após esse armazenamento cuidadoso, o chocolate é enviado a centros de distribuição, de onde parte para supermercados, lojas especializadas e outros pontos de venda, mantendo todo o cuidado para que a qualidade do produto seja preservada até chegar a você. E se você chegou até aqui, conta pra gente, qual o seu tipo de chocolate favorito? Ao leite, amargo, branco, com castanhas, recheado? E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Ah, e obrigado por assistir. Até a próxima!